Olá, mais um dia aqui no nosso encontro marcadinho sobre a saúde mental. Temas incríveis que tratamos todos os dias ao meio-dia aqui pelo canal do YouTube do Essência Master, apresentado por mim, Stefânia Zonaro. É um prazer sempre ter vocês. Já aproveito e convido você para se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e vamos lá para o assunto de hoje. Hoje nós vamos falar sobre cérebro. Não, eu não vou te dar uma aula teórica sobre cérebro, sobre quais as estruturas do cérebro e nem tampouco como cada parte chama, embora a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas o que nós vamos tratar aqui hoje é sobre como é que nossas emoções impactam o nosso cérebro. E por que cargas d'água, então, se eu não cuidar da saúde emocional, eu vou ter um comprometimento físico. E aí, vamos lá? Vamos para a conversa de hoje? Olha só, hein? Ela foi montada especialmente com o intuito da gente compreender esse lugar da saúde psíquica e a saúde física. Então, eu vou tratar um pouquinho aqui de neurociências, mas nós não vamos falar da parte teórica. Então, fica comigo para entender por que aquela dor de cabeça recorrente, por exemplo, ou por que você tem um diagnóstico de fibromialgia, ou também pressão alta, ou entre outras patologias físicas. Então, olha só, não vamos estudar sobre cérebro, não é uma aula teórica, fica comigo, porque o assunto tem a ver com você, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar o nosso assunto de hoje e vamos começar a entender o que a neurociências estuda, tá? Num outro vídeo, eu vou fazer uma fala sobre como é que funciona a psicanálise, quais são as diversas abordagens que tem, porque muita gente não compreende como que a terapia pode ser importante para ele. Acredita piamente que conversar com os amigos na mesa de um bar, de uma padaria, é o suficiente. Fazer algum hobby ou alguma atividade de lazer é suficiente. Ou fazer algumas outros processos, como trabalhar alinhamento de chakra, ou fazer algum outro recurso que esteja dentro da medicina integrativa e que é importante, sim, tanto o hobby quanto conversar com amigos, mas não é terapia, tá? Então, vou falar um pouquinho sobre exatamente como se dá esse processo de abordagem terapêutica, mas hoje eu quero falar de uma coisa muito recente na nossa história. Recente, mas não tão recente, não é coisa de 2, 3 anos atrás, não, mas é recente, tá? Ao passo que a própria humanidade, a própria medicina, a própria ciência vai se aprofundando e se conectando com o processo do equilíbrio entre a espiritualidade e a materialidade, nós vamos entendendo como é que realmente funciona o cérebro e qual realmente é a estrutura que ele vai ser impactado da porção emocional, daquilo que nos impacta, tá? Então vamos lá. As neurociências elas podem e são divididas em algumas etapas. Então a primeira delas é a molecular, que vai estudar o encéfalo. O que é o encéfalo? É a constituição do cérebro, do cerebelo e do tronco encefálico, tá? Ele é aquela partezinha que encaixa o cérebro e vai descendo através da nossa coluna vertebral. Tudo bem? Tá. Então, tem uma parte só da neurociências que se dedica a estudar isso. Tudo que é o encéfalo, tudo que responde o cerebelo, tudo que responde esse tronco encefálico, tudo. Então, ele vai estudar e vai compreender como é que as emoções impactam nesse lugar. Existe a neurociência celular. Ela vai estudar todo o processo que vai envolver a questão celular e molecular do sistema nervoso central. Veja bem, uma pessoa que possui dores recorrentes, todos os dias ela tem uma dor, ela começa a sobrecarregar o sistema nervoso central. E com isso, ela vai gerando desequilíbrios na produção de neurotransmissores. E é isso que vai gerando ou a ansiedade ou a depressão, tá?
Acontece muitas vezes das pessoas buscarem na medicina um diagnóstico para os seus problemas físicos, para os adoecimentos físicos, para as patologias físicas, e não encontram um diagnóstico. A pessoa sai sem diagnóstico. Olha, tem uma dor, mas não tem um diagnóstico, tá? Então, é um lugar muito, muito importante de você buscar terapia, com certeza, porque essa dor já está começando a mostrar para gente que há um impacto psíquico. Então, a gente precisa olhar antes que realmente o físico esteja comprometido. Por outro lado, se você foi no processo da diagnóstico médico e trouxe realmente um diagnóstico, é também tão importante quanto você tanto cuidar no processo da medicina, com o processo medicamentoso, se for necessário, mas trabalhar com a terapia. Então, a terapia ela é fundamental, sim. A terapia ela antecede o processo medicamentoso para o processo da psique, tá? Da nossa mente consciente e inconsciente, ela antecede. A gente tem a neurociência sistêmica, que ela vai trabalhar todos os nervos do cérebro e regiões periféricas, tá? Então, tudo que é ligado lá no cérebro. Então, a gente tem, por exemplo, nervos, né, no corpo todo e que eles se comunicam lá com o cérebro. Então, as dores, os movimentos e como que se dá tudo isso, tudo bem? A gente tem a neurociência comportamental, que elas vão associar, vão estudar, vão compreender, vão fazer comparações, vão fazer reestruturações de qual lugar? Da questão tanto de animais quanto do homem, das questões biológicas e ambientais. Essa aqui é muito importante, tá? Por isso que as terapias cognitivas comportamentais, elas são fundamentais para a gente lidar de uma forma mais coerente com o processo da psique, tá bom? Por quê? Porque antes da gente ir para o processo medicamentoso, isso aí é importante a gente frisar, nós precisamos fazer uma pesquisa biológica e ambiental da história daquela pessoa, né? Que está passando por algum desconforto, desequilíbrio, desarmonia emocional. Primeiro a gente faz isso, né? Para que a gente possa indicar o processo da medicação, é quando a pessoa passa por um exame físico mesmo, de contraste e de verificações e de aprofundamento daquilo para saber que realmente ela tem um desequilíbrio, um distúrbio realmente físico na produção de neurotransmissores ou outros elementos químicos do corpo. Antes disso, é preciso buscar a terapia. Tá? Então, veja como é importante a gente observar as questões biológicas e ambientais e que eu faço aqui no meu método. Então, quando a gente faz o atendimento, vou fazendo um mapeamento com a pessoa transgeracional, onde a gente vai entender as bases biológicas, tá? E daí, como é que é a convivência desses processos transgeracionais? A gente vai observar a questão ambiental. Então, é importante o processo terapêutico sempre, 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 tá? Aí a gente tem a neurociência cognitiva, tá? Que aí a gente vai observar as atividades mentais do cérebro. Quais atividades mentais desse cérebro? Nós vamos falar de memória, pensamento, aprendizado, tá? A gente vai falar de tudo isso. Então, olha como é importante a gente conhecer do cérebro, por isso que eu trouxe essa conversinha aqui com a gente, tá? Para que você veja nesse vídeo a importância de que a dor que você tem física, ela está sendo acionada pelo tipo de pensamento e conduta que você tem, baseado nas alimentações das emoções que estão aqui, ó, tumultuadas no seu campo do sentir, tá? Então, ele vai afetar o físico. Então, eu preciso olhar tanto qual é a minha questão ambiental, quanto a minha questão de conduta, para compreender como é que a pessoa está, como é que a gente vai caminhar aí no processo terapêutico, né? Inclusive, até quando a gente fala de questões de deficiência de vitaminas, nós estamos dizendo que aquela pessoa está em desequilíbrio ou com a energia masculina ou com a energia feminina, tá? Então, podemos observar
Em todos os meus atendimentos, as pessoas que trazem aqui o desequilíbrio da vitamina D e da vitamina B12, que é quase que consequência, tá? Quando você tem deficiência da vitamina D, provavelmente você vai ter da vitamina B12. Nós estamos falando de ausência da energia Yang, desequilíbrio da energia Yang, tá? Tem um outro vídeo que eu falo bastante da energia Yin. Ainda não tenho um que fale da energia Yang, mas se é o seu caso, é importante buscar na terapia o equilíbrio dessa energia Yang, ok? O que acontece? Muita gente que faz o processo de verificação dessas vitaminas, tal, ele vai suplementar. E ele suplementa e não vai dar resultado, tá? E assim, 99,9% das pessoas passam a suplementar muitos anos da vida, ou talvez a vida inteira. Por outro lado, as pessoas que passam em atendimento aqui no processo terapêutico, junto, nós vamos construindo uma nova mentalidade. Então, devagarzinho, essa pessoa vai reequilibrando a energia Yang dentro do seu organismo e ela vai percebendo que ela começa, então, a fazer realmente, a se alimentar melhor, a fazer o uso da produção dessas vitaminas e ter essas vitaminas no corpo e voltar a ter um equilíbrio, porque, por exemplo, a vitamina B12, ela é estimulada com a alegria genuína. Sabia disso? Alegria genuína. Por isso aqui, o Essência Master, ele faz parte daquele guarda-chuvão que eu já expliquei, que é do Instituto Riso Curativo. Então, o riso, ele é capaz de realmente reestruturar o seu funcionamento físico e psíquico. O riso. São 3 elementos importantes, porque a gente abre lá aquela pineal, lembra da pineal? Aí eu já falei em um outro vídeo aqui. Então, quais as formas da gente abrir a pineal? O riso, o canto e a meditação. Então, a alegria genuína trabalha e ajuda e contribui de maneira efetiva para você voltar a equilibrar a vitamina B12. E aí, quando você perceber, você pode já parar de suplementar e parar de tomar de forma externa e tá com aquele organismo mais equilibrado. Beleza? Então, quais exercícios que a gente pode fazer? Óbvio que não seria nada mais, nada menos que a meditação. Por que a meditação? Porque a gente está falando de cérebro. O cérebro, ele é uma estrutura multidimensional. Ele não é uma estrutura só terrena. Então, a gente precisa meditar para que a nossa antena, que está lá no centro do nosso cérebro, que é a pineal, ela possa se conectar com todo o conhecimento e a sabedoria ancestral. E quando eu falo ancestral, não é só dessa nossa linhagem aqui, pai, mães, avós, da terra, mas toda a nossa sabedoria ancestral de muitas e muitas outras vivências e experiências que tivemos. Então, a meditação, ela ajuda você a fazer com que essa pineal se torne uma antena realmente importante. E, óbvio, a terapia, né? A terapia, você vai usar um recurso importante que é a fala. A fala, ela vai trabalhar a energia Yang, por exemplo. A voz, ela é a manifestação da ação e realização, que são energia Yang, que é a energia do externo, de ir para fora, de executar, de fazer com que aquilo se torne realidade. Qualquer planejamento ou projeto que você tem. Tudo bem? Então, são exercícios importantes que eu trago para vocês aqui, para entender que tudo aquilo que a gente falou do nosso cérebro, tudo que, né? Então, imagina que o cérebro não é só uma massa cinzenta que faz o nosso corpo funcionar, mas ele é o que faz o nosso corpo sentir, é o que faz o nosso corpo ouvir, é o que faz o nosso corpo ver, é o que faz o nosso corpo decidir através do tipo de conduta, pensamento e emoções que eu cultivo dentro de mim, tá certo? Então aqui eu deixo um grandíssimo abraço para vocês. Convide, compartilha e curte aqui o nosso vídeo e até o nosso próximo encontro ao meio-dia aqui pelo canal do Essência Master. Um beijo, tchau, tchau.